Amigos, amigas, estamos aqui hoje para mais um podcast, um encontro. E hoje eu vou trazer um tema que é a minha despedida do sindicato do Soergues. Estou me desvinculando do sindicato oficialmente, ao menos no papel, presidente. E onde atuei desde ali o tempo de antes da pandemia, ali nós já estávamos atuando, mas é por uma boa causa. Porque agora em junho, maio, junho, eu assumi a função de assessoria da coordenação de saúde bucal do município de Porto Alegre. O que me deixou muito contente este convite que eu recebi e aceitei. E como nós trabalhamos nos princípios éticos, né, presidente? Eu não posso estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Né? Nós precisamos consolidar, separar as nossas funções. Claro que sempre podem contar comigo, né? Quando precisarem. E vamos seguir agora nessa nova jornada aí no município de Porto Alegre, que está precisando elevar os seus índices de saúde bucal para todos. Hoje estou aqui, então, quero trazer para vocês o presidente Fábio Rômulo Braga Dias, que é o nosso presidente do Sindicato dos Odontologistas. Temos um sindicato no Rio Grande do Sul, nosso Sindicato Gaúcho, a voz da odontologia gaúcha. Seja bem-vindo, Fábio. E eu quero aproveitar para agradecer toda essa trajetória que nós temos juntos, né, independente do espaço onde estamos. E gostaria que tu trouxesse aqui para os nossos amigos como que está o Soergues, as atividades e toda essa trajetória maravilhosa aí. Conta para nós, seja bem-vindo. Bom dia, Janaína. É um prazer estar aqui no teu podcast, no teu encontro que tu faz com os colegas e que tu esclarece a categoria sobre os assuntos da odontologia, né? Todos eles. E dizer que, como tu estava comentando, né? A nossa trajetória, somos colegas de faculdade, colegas de turma, então nos conhecemos bem há muito tempo. E tu foste uma pessoa que ajudou demais o sindicato num momento muito difícil, né? Eu tive o desafio proposto por um colega, eu na minha empresa, onde sou dentista, CLT, a FIPERX, Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, mesma empresa do Ernesto Dornelles, né? Para ter uma referência, trabalho na sede social. Ali eu era delegado sindical, e meu colega Fernando Vidal, que também era delegado sindical há muitos anos, ele me colocou o desafio de assumir o sindicato como presidente. Num momento tão duro, né? Depois da reforma trabalhista, o sindicato deixou de receber a contribuição que seria obrigatória, deixou de ser obrigatória. A arrecadação baixou demais para todos os sindicatos no Brasil, e os pequenos sofreram mais que os grandes, né? E se eu não tivesse colocado meu nome, se eu não tivesse feito uma chapa, né, para participar do sindicato, certamente já teria fechado, porque não havia ninguém com coragem suficiente para encarar uma situação tão difícil como essa. E aí entra você, né, a Janaína, como uma pessoa que também teve a coragem de enfrentar esse momento, e logo em seguida fomos ainda afetados pela pandemia, que foi um momento muito mais difícil ainda para o sindicato. Mas a nossa alegria hoje, e aí eu faço o registro aqui, é que a gente conseguiu, através de grupos de WhatsApp, mesmo nos momentos mais difíceis, com o teu apoio, com a tua ajuda, com a tua construção desses grupos de WhatsApp, para a gente fazer as convenções coletivas, para fazer os acordos trabalhistas, para informar os colegas que são municipários, estatutários, CLT, sobre a representação sindical, sobre a importância de haver um sindicato. E aí eu me orgulho muito de ter tido a coragem de ficar no sindicato, para ele não perder a carta sindical, como a gente diz, para não fechar o sindicato, porque a gente obteve muito êxito nas negociações num período tão difícil, que foram esses 5 anos desde 2020, 2019, 6 anos que a gente vem trabalhando em conjunto. E a gente colocou o sindicato numa situação
com mais sócios, uma situação de contas em dia, a gente manteve o patrimônio, então tudo isso foi extremamente importante e a tua ajuda foi fundamental. Então eu faço aqui o meu agradecimento público e fico tão feliz que tu está assumindo um cargo no município, porque pela tua capacidade, pela tua competência, o município ganha muito com esse cargo de coordenadora adjunta da saúde bucal. A gente se emociona até, né, Janela? Eu também estou emocionado porque foi uma batalha bem, bem importante, assim, para a representação dos colegas. E hoje nós temos mais diretoras vindos, tem a Ana Cristina Soletti também, que está reforçando bastante. Acho que ela vai conseguir te substituir, assim, na altura da tua qualidade, do teu trabalho. E eu estou contente com o que ela vem executando, porque não é fácil mobilizar toda a categoria, ainda mais em relação ao sindicato, ainda mais em relação à representação, a eles entenderem que tem que se associar ao sindicato para que o sindicato tenha pernas, né? Consiga trabalhar pela categoria. Então, aí eu te desejo sorte, sucesso na tua nova empreitada, né? E, enfim, um agradecimento eterno a ter passado esse período que eu vou dizer, não fomos só nós. Teve sindicatos que fecharam. Por exemplo, em Minas Gerais o sindicato fechou, não tem mais sindicato. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da dificuldade que foi esse período tão duro de pandemia e reforma trabalhista. Fábio, eu também fico emocionada, assim, porque é difícil, tá? Mas é uma coisa que nos move, né? A gente tem amor por essa questão de representar a classe odontológica, a categoria odontológica, incluindo aqui os técnicos e auxiliares de saúde bucal também, que tem todo o nosso respeito. Não temos uma representação direta, né? Mas a gente se envolve, né, nas equipes de saúde bucal ali. E eu te agradeço também. Agora teremos esse novo desafio aí na coordenação de saúde bucal, onde eu vou atuar diretamente nas visitas às unidades de saúde de Porto Alegre, que são 133 unidades de saúde, e também no Programa Municipal de Controle do Tabagismo. Isso aqui é só um parêntese. Porto Alegre é a capital com o maior número de fumantes do Brasil. Olha tá? só. Outro dia a gente traz essa pauta. E, Fábio, assim, ó, nós passamos por uma reforma trabalhista, onde o trabalhador perdeu a sua legitimidade, digamos assim, né? Teve que se reinventar depois. Porque o sindicato perdeu a segurança econômica, digamos assim. Isso é importante. A gente não pode ficar só brigando por causa de ideologia. Ah, porque tu é sindicalista, é esquerda, direita. Não. É uma instituição que representa e luta e protege o dentista. Então, se a gente não tiver essa instituição, é pior. Sim. Pior não tem. Então, a gente que te agradece por ter conseguido manter o sindicato, que está com as contas em dia, que nem o Fábio falou, não deve nada para ninguém, de dívidas ao menos, tem as despesas correntes, né? E depois tivemos a pandemia do Covid, também, onde os próprios dentistas não podiam pagar, né? Muitos queriam e não podiam pagar, não conseguiam pagar. Os consultórios não estavam funcionando a todo vapor, né? Teve muitas demissões ali. Tivemos a enchente do ano passado também, tivemos algumas dificuldades. E nesse meio tempo, nós tivemos muitas demissões em massa, tá? Eu nem vou enumerar, mas tivemos. E ainda continuamos tendo esse desafio do sindicato apoiar estes profissionais, que aí agora estão vendo a importância de ter uma representação sindical. E também agradecer ao nosso escritório, nosso jurídico, que está sempre ali do lado apoiando e nos escutando também, escutando os nossos argumentos, né, e encontrando as melhores alternativas jurídicas. Fábio, então me conta quais foram as principais ações assim dos últimos tempos? Eu sei que teve a viagem para Brasília, teve 2 viagens para Brasília, fora as instituições que atendemos em Porto Alegre e Rio Grande do Sul também, né? E mais o Corig, que a gente deixa por último, que eu quero saber também de ti. Ótimo. Eu vou voltar um pouquinho, aproveitar que tu lembrou da enchente. Eu acho que a enchente, para nós, foi um momento tão difícil para o Rio Grande do Sul. E a gente trabalhou tão ativamente naquele período, naquele mês da enchente ali. A gente fez tantas ações.
A gente foi para todos os lugares que estavam precisando de apoio, de ajuda para levar mantimentos, alimentos, que Uhum. a gente fez uma parceria Escovas com, de com escovas de dente. dentes, a gente fez o artigo escrito por ti, pelo Pius, e eu apoiei como presidente sobre como fazer controle de saúde bucal em situação de emergência, em De situação desastres de desastres naturais. naturais, Uhum. e que vou dar um exemplo bem simples, né? Que a pessoa, numa ausência que eu acho bem interessante, eu que trabalho com prótese, a pessoa às vezes não tem esse conhecimento de que pode ir limpar uma PPR ou uma dentadura com detergente e água, simples. Não precisa Uhum. ter pasta de dente, escova. Então, É. eu acho que houve uns esclarecimentos muito importantes. Foi um momento difícil. Aqui eu confesso que depois lá de 20 dias, 30 dias, eu fiquei muito triste com tudo aquilo, porque parecia que a gente trabalhou desde o início, a gente foi incansável, a gente foi nos locais, a gente arrecadar mantimentos, alimentos, e levou para as pessoas que estavam precisando. A gente andou ali por Canoas, a gente andou no Maitá, a gente andou nos lugares mais afetados. E teve um momento que tudo que a gente fazia parecia que não dava resultado, né? Porque as demandas elas eram muito intensas, né? Quando a gente foi nos abrigos, fazer orientação de higiene bucal e levar os cartazes para eles terem essa orientação, a gente via a dificuldade das pessoas, né? Os problemas dentro dos abrigos, que todo mundo já sabe, eu não preciso aqui trazer esse assunto. Então, eu sinto uma vitória do sindicato nesse mês, que foi um mês trágico, triste, mas a gente trabalhou e colaborou, e eu me sinto honrado, junto contigo, de ter ajudado essas pessoas Uhum. que ainda estão, em algum momento, um ano depois, e agora com Uhum. essas chuvas, tudo, o pessoal tá tudo já tenso, né? Preocupado com o que pode acontecer. A gente sente no ar essa tensão. E, enfim, é um momento difícil. O Rio Grande do Sul não se preparou para uma nova enchente ainda, né? A gente está atrasado nessa questão de organização da prevenção das águas, né? Mas, enfim, eu espero que ela não aconteça da dimensão que foi, né? Porque realmente foi muito trágico, muito triste. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer a nossa parte. A gente colocou a sede do sindicato à disposição, a gente abriu a sede. Então, trazendo esse elemento que tu lembrou agora muito bem. Fábio, parabéns por trazer essa. É uma ação complementar ali do sindicato, que ela não visa assim somente o salário do dentista, digamos assim, né? Mas a responsabilidade social com a sociedade. Então, fizeste muito bem, foi lá, levou, né, colchão até na tua caminhonete, levou alimentos e levou o produto saúde bucal, né, o nosso artigo que foi produzido, que foi para a Rede Pampa, foi para o Jornal O Sul, a gente apresentou ali. E lembrando que os dentistas do país se uniram também, mediante o SOS Dentistas, SOS Dentistas Enchentes, RS. junto com o Conselho Regional de Minas Gerais e com a ACAPO, tá? Onde tu fizeste parte da logística, Exato. oferecendo a sede do O sindicato e a apoio. tua mão de obra para levar os materiais e instrumentais odontológicos, né, aos próprios dentistas que não Uhum. tinham. E eu fiquei na equipe de auditoria, auditando ali quais os dentistas que receberam os mantimentos, os equipamentos, a ajuda de custo, né, da ACAP. Então, eu acho que missão está cumprida, pelo menos em 2024 ali. Foi o que a gente pôde fazer, o que veio a nosso alcance. E a gente tem eu e tu acho que temos isso, de construir as pontes e nos unir com os outros, com as outras instituições, com outros atores, né, que Exato. possam levar soluções. Bom, então, e quantas instituições o Soergues atende hoje, tu sabe? Assim, em termos de Hoje, acordo coletivo, proteção jurídica, representação sindical. é, só ainda retornando um pouquinho da Capo, só para fazer um registro, né? Pela extrema organização deles, eles arrecadaram mais de R$ 500.000 pelo SOS Dentistas RS, com Uhum. cursos online que eles disponibilizaram com os O dentistas do Irata? Brasil inteiro. Uhum. Quando entrou o Irata, parece que só o Irata fez 100 mil pessoas comprarem o É. curso, né?
Então, eles conseguiram muita gente no Brasil. E eu também comprei, era R$ 52 o curso. Ele ficava disponibilizado por 60 Também. dias online. Uhum. Então, eles foram muito organizados e eu fico feliz que te convidaram para fazer parte da auditoria, porque além de organizados, super Uhum. éticos e Sim. honestos e transparentes, né? Uhum. A importância da transparência numa campanha dessas, pela grandiosidade, pelo tamanho e pelas necessidades dos colegas que aqui estavam precisando de ajuda. E a gente sabe que muita gente agradeceu a eles porque realmente chegou na ponta tudo que eles fizeram, né? Só para fazer esse fechamento aí. E que bom que tu trouxe esse assunto. E o Castro Osório Pedrassani é o escritório de advocacia, que é nosso parceiro, que com ele a gente se sente muito, muito reforçado, assim, a gente se sente muito bem representado. Eu me sinto muito tranquilo com a presença deles, no sentido da competência que eles têm e do tamanho do escritório que eles são. E isso faz com que o sindicato se fortaleça e que represente muito melhor e com mais tranquilidade e mais, assim, veracidade da defesa jurídica, com a parceria do Ramiro Castro e toda a equipe de advogados que ele tem, o Luiz Capitani, o Augusto, todos eles estão nos apoiando. Só para fazer essa referência. E, falando das instituições, bom, vou começar pela minha, né? A Fipergs, né? Estou trabalhando lá há 27, 28 anos já. E sempre representando, procurando fazer as negociações de acordo coletivo, como delegado sindical, depois como presidente. Aí temos o Grupo Hospitalar Conceição, GHC. Uhum. Temos o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Temos o pessoal de Canoas, né? Canoas. A Associação Municipal, Fundação Municipal de Fundação Canoas. Municipal de Canoas. Temos a Secov Med, que temos a delegada sindical Ana Cristina Soletti, que também é diretora do sindicato. Temos convenção coletiva com o Grupo Fundação Municipal de São Leopoldo, também em acordo e tratativas de negociação salarial de uma mesa. O ideal é ter uma mesa permanente, né, Janaína? O mundo ideal do sindicalismo é uma mesa de negociação permanente, que ela funciona o ano inteiro, com trocas de conversas em relação às melhorias das condições de trabalho e das condições de reajuste salarial, ou, enfim, tudo que os trabalhadores precisam conversar com o patronal, né? Mas o Grupo Hospitalar Conceição, ele tem essa mesa. Então, eles são um exemplo para nós com o Sindiospa. E a gente trabalha já há muitos anos com eles. Então, essas são algumas. Talvez eu tenha esquecido Fábio, outra, né? temos as instituições ali que trabalham em parceria com o município, que é o IB Saúde, o Divina Exato. Providência, o Vila Nova. A Santa Casa acho que ainda não atendemos, mas indiretamente acaba tendo ali uma representação. Sindberf, né? Santa Casa Isso, pelo Sindberf. Então, tá em negociação também, tá em conversa e tá com tudo eles. organizado, né, Fábio? Muito organizado. E aí eu te agradeço novamente, porque essa organização quem fez foi tu. Quem trouxe para nós todos esses grupos nos WhatsApps é Janaína. A demissão ali em massa do IMESF também, o IMESF ele não existe mais, né? Ele foi extinto mesmo. Mas as consequências e sequências trabalhistas estão sendo atendidas ainda pelos escritórios e pelos SOERGs também, aos dentistas, Mas teve pelo a decisão menos, né? de que ele era constitucional Teve agora. a decisão esta semana de que realmente o IMESF teve uma trajetória trabalhista que foi legítima, independente de se era constitucional ou não. Então, agora os trâmites vão ser revistos pelo Poder Judiciário. Aí é com eles ali agora para a tomada das decisões. Não, e aqui também lembrando que quem traz a parceria do COP para o sindicato é a Janaína também, né? Então, outra ação tão importante assim na tua representação como diretora sindical. E fico feliz que tu tenha participado desse período todo, mas mais feliz pelo teu futuro agora, para teu novo desafio, porque a vida é feita de desafios, né? E o do sindicato tu cumpriu com êxito. Eu fico bem assim, pelo menos tranquila de que eu vou trabalhar com essas instituições agora. Já estamos tendo reuniões para passar as questões de fluxo de trabalho. Ótimo. E eu já comentei com eles. Eu disse, olha, tudo que tinha que ser feito foi realizado. Agora a gente precisa partir para ação.
para mostrar a força do dentista, a valorização do dentista, tudo que ele pode fazer lá avaliar a condição sistêmica, a prescrição medicamentosa, tudo aquilo que a gente trabalha, né? Tô conseguindo juntar algumas coisas, unir essas coisas assim nos encontros ali com os dentistas, né? Então é bem interessante essa parte. Agora olhar o outro lado assim dando um abraço no nosso secretário de saúde, Fernando Ritter, que está sempre apoiando também ali as ações. Ele iniciou no sindicato também, né? No SOERGS e no Conselho de Saúde de Porto Alegre ali. Então, tem uma trajetória, assim, mais ou menos parecida com a nossa, assim, né? É, perfeito. Eu até coloco agora aqui a questão do Corig, porque... Isso, traz o Corig para nós. Foi muito legal a abertura do Corig, a abertura oficial, que a mesa estava composta pelo secretário municipal de saúde, Fernando Ritter, composta pelo presidente da ABO, João Batista Borslaf, pelo presidente João Júlio do Corig, do Congresso mesmo, pelo MIAC, presidente do Conselho Federal de Odontologia, pelo Balém, que estava representando o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. Sim, o conselheiro Balém. O presidente do conselho não pôde estar na abertura oficial. E estava o presidente da ABO Nacional, que é do Paraná, mas a ABO Nacional é em São Paulo. E nós, como sindicato, estávamos na plateia, mas a gente foi muito homenageado e muito citado pela mesa que ali estava. Sim. Porque a gente se encontrou lá em Brasília com o MIAC no dia que foi apresentado o Coordenador Nacional de Saúde Bucal, né? O Dr. Edson. E que daí a Janaína teve uma fala brilhante também naquele momento ali. E ele lembrou que nós estávamos lá, agradeceu ao sindicato por estar representando no piso salarial em Brasília, nesse dia da apresentação do Coordenador de Saúde Bucal. Então fomos citados pelo presidente da FNO, desculpe, da FNO não estava lá, da federação. Do CFO. E o Fernando Ritter fez uma referência maravilhosa, né? Porque o Fernando Ritter, ele colocou, divulgou que ele chegou na carreira política através do sindicato, pela indicação do sindicato ao Conselho Municipal de Saúde, depois ao Conselho Estadual de Saúde, e ali ele começa a própria carreira política dele participando das políticas públicas, né? Então, assim, e o João Batista também citou muito o sindicato, falou, nos agradeceu a representação, nos agradeceu a parceria. O stand do Corig, do sindicato, foi muito movimentado, a gente ficou super feliz, muitas pessoas vieram conversar conosco, oferecer parcerias, que todo mundo interessado em fazer com que o sindicato cresça, que viu o nosso trabalho, né, Janaína? O nosso, mais da Ana Cristina, e das diretoras, e do pessoal que está apoiando, né? Assim, da jornalista Giovânia, da Jéssica como uma secretária executiva, o Juarez, que trabalha no administrativo sempre, mas o pessoal sente que o sindicato tem potencial para crescer, então o pessoal vem oferecer parcerias. Então, assim, eu acho que o Corig ele teve um fechamento fantástico, assim, para nós. Eu acho que foi uma despedida em alto tom, né? Vamos dizer assim. Em alto tom. Então eu vou juntar o Corig com a caravana, pode ser? Claro. Tá. O que a gente fez agora em junho, final de maio? Nós participamos da segunda caravana do piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas lá em Brasília, que foi esse encontro que o Fábio falou que teve. Que foi uma iniciativa, né? Continua esse movimento, do Movimento Dentistas do SUS. Tá? E o nosso representante deste movimento aqui no Rio Grande do Sul é o Oswaldo Danclar, tá? Que foi junto lá também. Então, nós estivemos com o Oswaldo, eu também, fui representando também a Abrasbuco, Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva, o Fábio, a Ana como diretoria, nós tudo como diretoria do SOERGS, e mais a Fernanda Franco, na ocasião, pelo Sintergs, e ela atua na Secretaria Estadual também, de Saúde. E representa a PNE, né? Odontologia para pacientes com necessidades especiais. Então, foi uma equipe aqui do Rio Grande do Sul que representou o Estado neste movimento pelo piso, tá? Muito importante isso. O que eu vou destacar de minha parte? Depois tu traz o que tu
nós visitamos todos os deputados federais do Rio Grande do Sul. Alguns a gente deixou o documento, né, com a assessoria, não foi todos que a gente conseguiu falar presencialmente. E os senadores do Rio Grande do Sul, né? E a gente até foi a alguns que nem eram do Rio Grande do Sul, a gente ainda foi, para pedir apoio à aprovação dos 2 projetos de lei que estão tramitando, tá? Um no Senado e um na Câmara. Bicameral, enfim, essa é uma explicação jurídica, mas são 2 que estão tramitando, que eles estão avaliando a viabilidade financeira, orçamentária, jurídica, tem todo ainda um movimento. Mas, na ocasião, ele passou na Comissão do Trabalho. Então, foi bem importante. E neste encontro, teve um encontro com todas as instituições sindicais, com as federações FNO, FIO. Estava o Conselho Federal de Odontologia, tá? Na figura do Dr. Miaki. Estavam muitos representantes de conselhos regionais. Não tive notícia do nosso conselho, tá lá, do Conselho do Rio Grande do Sul, não tinha ninguém. E estava o coordenador geral de saúde bucal do Ministério da Saúde, que é de todo o país, né? Que é o Dr. Edson Ilan, tá? Onde ele tem mais ou menos assim o nosso perfil, Fábio. Eu já vi. Tive essa impressão ele conversa com todos, ele discute todas as pautas, inclusive o piso salarial, ele discutiu, imagina. Então, isso é inovador para nós, assim, dá até um ânimo, assim. E lá a gente fez umas falas, eu e o Fábio falamos. O que eu quero destacar é que eu quis dizer assim, ó, que a saúde bucal é uma pauta de todos ali, os parlamentares. Não tem esquerda, direita, centro, é de todos. Então, tem que parar essa briga ideológica. A defesa do SUS é importante, né? A defesa do Brasil sorridente ali é importante. E também a questão da valorização do dentista, que vai trazer a qualidade para o Brasil sorridente, a qualidade para o trabalho em todo o país. E também trouxe a questão da união dos conselhos regionais com os sindicatos. Eles precisam trabalhar em sintonia, né? Cada um fazendo a sua parte. O sindicato assinando as questões trabalhistas, o conselho na questão da fiscalização, mas que a fiscalização do trabalho também perpassa, sim, por esse assunto, eu fico pensando. Tu vai fiscalizar o dentista, mas tu também tem que fiscalizar a clínica. E como é que aquela clínica está pagando o dentista? Claro. Como que ela está remunerando o dentista? Sabe? Isso eu fico pensando. Então, para mim, é muito próximo, assim, as duas coisas. E isso a gente não tem ainda aqui no Rio Grande do Sul. Sinto falta e deixei bem claro isso. Para o Conselho Federal, doutor... Estou esquecendo o nome hoje. Dr. Miaki. E para o Edson Ilan também, ficou claro isso. E o Dr. Miaki, eu tenho certeza que ele nos escutou. Tirando essas brigas aí da questão do Conselho Federal que tem hoje em dia, ali, né, dos recursos e tal, eu acredito que ele tenha nos escutado. Porque ele conversou com a gente lá em Brasília e conversou conosco no Corig. Nos saudou. Exato. Agradeceu pela nossa presença lá em Brasília, na defesa do piso salarial. Exatamente. Né? Fiquei bem contente com essa manifestação. Então, agora eu te passo. Falei tudo que eu tinha que falar, agora eu te passo. Não, fiquei muito feliz com essa manifestação do presidente do CFO, apesar de toda a confusão que está. Mas, enfim, eu acho que as entidades, a odontologia é de todos e para todos. Ela não é minha, tua, ela não é de uma entidade ou de outra. Ela é mais grande que todos nós. A gente vai passar e a odontologia a grandeza da odontologia. A gente passa e ela fica, né? Então a gente tem que fazer construções, como tu falou, construir pontes. As entidades têm que ser parceiras, elas têm que dialogar no mesmo tom, elas têm que puxar para o mesmo lado, né? Quando isso vier a acontecer, a odontologia cresce, a odontologia se engrandece e a odontologia representa e melhora, e aqui eu trago uma pauta do sindicato, já estou entrando no outro assunto, que tu sabe muito bem, tu sempre acompanha nossas conversas e acompanha a nossa movimentação sindical, que é a questão de que a odontologia é uma profissão de caráter médico, e ela sendo uma profissão de caráter médico,
ela é uma ciências médicas da saúde que ela tem a sua prerrogativa principal de ser uma profissão sistêmica, né? Então, Sim, assim, a lei que cria a medicina e a odontologia é a mesma. Então, os nossos direitos e deveres são os mesmos. A gente quer que o dentista entenda que ele é sistêmico, que ele trabalha de forma sistêmica sim. e que não é apenas uma questão bucal, é uma medicina oral, né? Como a gente fala. Que esse termo, a gente não quer ser médico, a gente tem que pensar que somos profissão de caráter médico e trabalhamos como médicos, como de forma sistêmica. Então, esse é um ponto que o sindicato vem trabalhando, essa questão, e é uma questão nacional, a gente tem apoio da ONACIFA, lá em São Paulo, com o Dr. Edson Rosa, que a gente está trazendo essa discussão de uma maneira ampla e restrita, porque a gente deixou de ocupar um espaço que sempre foi nosso, que nunca fomos questionados da capacidade ou do que somos capazes de fazer ou não. Porque a gente estuda para isso, a gente tem formação. A bucomaxilofacial tem muitas horas de formação. Então, eles têm toda uma prerrogativa que ela tem que ser respeitada, entende? Aí vem a questão da prescrição medicamentosa, que às vezes, né, ali o trabalho que é feito, às vezes, eles não estamos representados. Então, tipo assim, a odontologia, ela tem que estar presente na discussão do que é possível e o que não é possível. Do dentista fazer ou não fazer. Do dentista prescrever ou não prescrever. Mas a lei que cria a profissão, ela diz que a gente pode tudo, né? Mas é claro, o que é importante? É a formação profissional. É o que o profissional vai fazer. Ele sabe que o que ele está prescrevendo tem consequências. Então, esse é o ponto. Eu acho que a odontologia profissional tem que ser formado de uma forma que ele entenda as suas responsabilidades, mas que ele também possa prescrever, que ele não seja tolhido, que ele não seja, como é que eu posso dizer, impedido de alguma prescrição. Então, a gente tem trabalhado muito essa pauta. E aí eu fiz uma fala, né? Que tu estavas também, aquele dia da fala, na Comissão de Saúde e Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa, que o presidente é o Nerio Carteiro, e nos recebeu muito bem. E aquela fala foi incrível, porque foi uma fala esclarecedora e a gente foi Elton Weber. aplaudido através do gabinete do Elton Weber, do Sandro Zini, que é o seu assessor. Então, enfim, eu trouxe esse assunto, me perdi um pouquinho, porque eu falo demais, né? Mas era para falar um pouco do que o sindicato vai fazer agora para os próximos meses, né? Então, por isso que eu trouxe essa questão, que é o trabalho dessa prescrição, que a gente quer trazer uma audiência pública sobre esse assunto, né? E para as pessoas entenderem que a gente faz diagnóstico, tratamento e prognóstico. São 3 profissões que têm essa capacidade. Por lei, que fique claro. A lei que cria as profissões. É a medicina, a odontologia e a medicina veterinária. São as 3 profissões que podem fazer o diagnóstico nosológico, que a gente chama, né? Que é esse diagnóstico. Então, assim, não tem o que dizer que não pode, né? A gente só tem que ter formação, capacidade e responsabilidade, principalmente. Não, e ainda mais, Fábio, hoje em dia que nós temos a população acometida de muitas doenças crônicas, condições crônicas, que nem assim, dentro das especialidades, na periodontia, As muito associadas comorbidades. comorbidades. Nós temos na OPNE. Sim. A Fernanda Franco, que é uma referência dos pacientes em necessidades especiais, eu digo sempre para ela, e fico muito feliz que ela também nos apoia, e que viajou conosco, e que agora vai fazer parte do sindicato também, né? Vai entrar para a diretoria. Nós vamos convidar ela para fazer parte como diretora, justamente porque esse assunto tem que ser mais falado. Se fala poucas vezes sobre os pacientes em necessidades Tem especiais. muitas interações medicamentosas ali. Exato, Também que o então, dentista tem que entender, Tem né? que entender as interações. A odontologia hospitalar, agora que está crescendo. A odontologia virou hospitalar. Então, especialidade. isso tudo que tu traz aí é o que a gente está enxergando que tem que ser falado e representado e respondido para a sociedade. Porque a odontologia hospitalar,
ela deveria, aquele dia que a gente estava na Uhum. prescrição lá, né, Jana? Tu lembra que a fisioterapia Sim. conseguiu aprovar no mesmo dia que a gente estava na Assembleia, na reunião da Comissão Saúde e Meio Ambiente. A fisioterapia aprovou um fisioterapeuta 24 horas na UTI, né? Que é o que a gente quer também. A gente almeja isso também. Ter um Vai dentista. ampliar as vagas Ter um para dentista. o dentista e para a sociedade que ganha, né? Exato. População que Então, ganha. assim, o paciente que está na UTI acamado, ele tem que ter um atendimento 24 horas de um profissional como o fisioterapeuta e como o dentista. É fundamental. Uhum. Porque ali, inclusive, eles falaram uma coisa. Desculpa que eu tô falando Não, muito, mas não tô deixando tu me responder. É que eu vou pensando daí outras coisas. Mas, inclusive, eles comentam uma coisa que eu achei bem interessante. Eles têm um cálculo, uma pesquisa, uma ciência em cima, de que o paciente com o fisioterapeuta 24 horas na UTI, ele pode sair antes, ele vai ter alta antes do período esperado sem o fisioterapeuta, porque eles conseguem adiantar a recuperação do paciente. E tu vê, e a fisioterapia, ela não trabalha tanto com a infecção como nós, né? Ela trabalha... Então, a odontologia, olha a importância disso. O paciente ainda pode ter focos infecciosos dentários. E isso pode atrasar a saída do paciente da UTI. Então, esse é um ponto bem importante a ser tratado, de que o dentista na UTI, ele pode diminuir o tempo de internação do paciente e recuperar ele muito melhor. Sim. Eu quero trazer também, depois eu vou tomar um também. Vou te servir, Eu quero mostrar para o pessoal que o Soergues tem um Instagram, tá? Soergues Oficial. Deixa eu achar aqui. Então, quem puder ir lá, tem o Instagram Soergues Oficial, né? Mas tratando da questão sistêmica, só para fechar, na saúde coletiva, na saúde bucal coletiva, na estratégia de saúde da família, o dentista também trabalha com a integralidade das ações. Então, ele interage muito com as outras, pelo menos a formação é essa ideia, né, que se tem. Interage com a enfermagem, com a fisioterapia, com a medicina, com, né, outras categorias. Tem que conversar. Então, essa visão integral, sistêmica, ela é tanto do campo medicamentoso quanto do campo de interação, de tratamento, de entender, né, o que está acontecendo com a pessoa, com é uma medicina paciente, né? integrativa, né? Medicina integrativa. Isso. Eu acho que então, o que mais que ficou, Fábio? Mas só para fechar essa questão da fala, tu trouxe a medicina integrativa, essa conversa, ela é muito importante, ela tem que ser ampliada e os profissionais têm que entender disso, né? O dentista, né? Então, assim, esse é o trabalho do sindicato. Tu falou do Instagram, a gente conseguiu atualizar o site, né? Depois de muito tempo, o site era antigo, a gente conseguiu colocar um site moderno em ação, com muito esforço, com muito trabalho. Não, e tudo é dinheiro, Fábio. Vamos combinar. Graças às convenções coletivas que entrou dinheiro pra gente fazer isso, né? Os acordos coletivos. E aí ajuda as duas pontas, né? O sindicato arrecada com acordo coletivo e o dentista tem o seu salário reajustado, né? Agora nós já estamos fechando a nossa database 1º de julho, né? Já estamos fechando um acordo com o Sindiospa agora nesse mês. Estamos pertinho já. 1º de julho, semana que vem. E aí a gente vai ter reajustes, porque com o sindicato representando. Se a gente não tivesse na conversa da mesa permanente, o dentista não teria reajuste, as outras categorias teriam. É o que acontece em alguns lugares onde não tem representação sindical. Então, tipo assim, com quem que o patrão conversa? Com os sindicatos. Se o sindicato não tá, aquele profissional, independente da área que ele atua, ele vai ficar por último na conversa, em termos de condições de trabalho e representação, né? Então, assim, só para trazer esse tema também. E tem os representantes sindicais nas instituições. Os delegados sindicais. São importantes. Lá em Canoas estamos com 4 delegados sindicais. Ótimo. A gente fica muito feliz. É um grupo muito bom, muito forte, muito representativo. Em São Leopoldo, aqui a gente abriu negociação, estamos com os 2 delegados. Um abraço para o Alexandre Baumgarten, que faz parte do nosso grupo também. Isso, da Mozara, da Maiara. Então o pessoal lá de Canoas é muito forte, né? Da Luísa. Enfim. Eu quero mandar um abraço para a advogada Priscila Mateus, do Castro Osório Pedrassani, que foi a advogada que nos orientou ali, que ganhou minha reintegração. Olha que maravilha. Ali pelo IMESP.
Que legal. A fundação agora tá lá em Canoas, estão com essa questão que estourou agora faz poucos dias, né? Faz uns 15 dias que estourou o fechamento do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas e o HPS de Canoas, né? E também a fundação que eles estão com essa ideia de que estão pensando em extinguir, mas a gente já está vendo que a extinção ela não é constitucional, vamos dizer assim, né? Então, tipo, pelo próprio IMESF, né? Então, acho que aí vai dar uma discussão bem, bem defensiva, né? Então, isso une o que a gente foi fazer lá em Brasília. A gente precisa levar para os parlamentares essa questão da mão de obra dos profissionais de saúde, que não é bem assim. A valorização do profissional que está na ponta. Tem que ser um vínculo mais fortalecido ali na ponta, né? Então é importante, porque teve muito parlamentar lá que nunca tinha escutado nada da saúde bucal, nada E vocês trouxeram, nada. as diretoras, vocês trouxeram ali uma coisa que até eu tinha ciência, mas não da profundidade, como a pejotização está prejudicando muito. E Porto Alegre parece que está com esse foco da pejotização. Sim. Mas isso prejudica muito o serviço e principalmente o profissional que está trabalhando na ponta, né? Fica inseguro. Então é uma preocupação que o sindicato tem com esse futuro, assim, que tá distante, mas não tanto, tá próximo, né? E vocês colocaram muito bem, e alguns deputados não tinham ideia disso, né? A gente teve ali no gabinete do Heitor Schuch, que nos recebeu muito bem, nosso apoiador, nosso parceiro, fez um vídeo para o piso salarial. O Bom Gás, que nos representou muito bem naquela comissão do trabalho, né? Então, ele teve também aqui na reunião, numa audiência pública em Canoas, falando da questão da fundação dos hospitais. Mas, enfim, a gente está atento. Nós tivemos, só para citar, o deputado federal Ronaldo Nogueira, que foi ministro do Trabalho. Então, ele nos orientou, é que tu não estava nessa, mas ele nos orientou sobre algumas questões sindicais ali. Também, para a gente poder evoluir, né? Eu acho que é isso, Fábio. Então, eu te agradeço por ter estado hoje. Este vídeo vai ficar no novo canal do YouTube, que está sendo organizado, agora em breve está disponibilizado. Vocês estão assistindo, né? Já deve estar no canal. E teremos alguns recortes ali no meu Instagram, tá? Muito obrigada, Fábio, pela tua participação hoje. Obrigada a todos aí. Eu te passo o chimarrão, né? Porque a gente trabalhou tão bem esse período, eu te agradeço toda a força que tu trouxe pro sindicato, toda a força que tu tem como mulher, como representativa, como colega e representante da categoria, uma referência, né, de representação e de construir pontos, de trazer conversas e da gente estar presente nos lugares, né? Tu sempre trouxe para mim isso com muita propriedade. Espaços. Com muita propriedade, tu sempre trouxe. Ocupar os espaços. E tu tens, então, assim, só te agradecer a força que tu trouxe pro sindicato e dar continuidade no trabalho do sindicato com os colegas que estão vindo. E te desejar sorte e sucesso na tua empreitada. E que eu sei que como tu já teve pelo sindicato, agora fica mais fácil tu também entender o outro lado. Então, eu acredito que o trabalho vai ser fantástico. Muito obrigada. Saúde, vida longa a todos.